que a gente é meio que um espírito livre quando a gente está viajando sozinha, né? É aquilo, não tem ninguém do seu lado te julgando e nem falando o que você deve fazer, para onde você vai. Não, sabe? Você não depende de ninguém, é você fazendo seu roteiro, você conhecendo as pessoas locais, você vivendo a sua experiência. Então, gente, é muito, muito bacana. Ei, pessoal, tá joia? Continuando aqui a série Papo Viagem, eu tenho uma ilustríssima convidada maravilhosa, que é quem? Renata. Renata, por favor, se apresente, fale aí sobre suas redes e fale qual que é o tema de hoje, que é um tema muito legal. Oi, gente, eu sou a Renata Teles, sou jornalista, e eu tenho um Insta chamado Ela Que Ama Viajar, que é voltado para todas as mulheres que viajam sozinhas. Eu já viajo sozinha há 15 anos, então o papo de hoje vai ser sobre isso. Não, maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, porque eu também gosto muito de viajar sozinha. Tenho alguma experiência, mas com certeza você tem muito mais, né, para contar. E até principalmente que eu acredito que viajar sozinha ao longo desse tempo deve ter mudado muito, né? Até por causa do advento da internet, deve ter facilitado muito. Como que foi que Sim. você começou a viajar sozinha? Olha, eu comecei a viajar sozinha ainda pelo Brasil, tá? Foi de ônibus. Se eu não me engano, a minha primeira viagem foi para a Bahia de ônibus. E na época, eu vou dizer assim, a gente, mulher que viaja sozinha, a gente sofre preconceito, tá? Ainda hoje acontece. Mas há 15 anos era muito diferente, muito mesmo. Porque uma mulher que vai sozinha, viajar sozinha, 15 anos, ela tem algum problema, né? Na cabeça das pessoas, ela tinha algum problema. Por que ela tá viajando sozinha? Mas ela não tá viajando com o namorado, com o marido, com a família dela? Ela tem algum problema, algum distúrbio ela tem. Então, era uma coisa muito complicada. Havia muito preconceito. Como eu falei, hoje a gente ainda sofre, mas sofre um pouco menos, né? E com a internet, isso facilitou demais. Por quê? Porque a gente pode expor nossa opinião, a gente cria um Insta, a gente mostra como é a realidade de cada país ou cidade viajando sozinha. Então, ajudou muito. Até porque eu conheci muitas mulheres que viajam sozinhas, né? Assim como você, outras, a gente acaba se juntando e trocando várias dicas. E há 15 anos a gente não tinha isso. E eu acredito até assim, vamos supor, hoje com a internet, a gente até facilita na hora de fazer a viagem, porque você tá lá, você consegue entrar na internet, já procura qual que é o hotel, o rosto vai ficar, já sabe qual que é o ônibus que você vai pegar. Eu acredito que Super. quando você começou, até precisaria de uma programação muito mais estruturada, né? Nossa, com certeza. E eu saía com aquele livrinho, aquele guia de papel mesmo, sabe? Para não me perder nas estradas e tudo mais, porque não tinha Google Maps, né? Hoje, gente, eu sou um pontinho azul no Google Maps. Eu ando olhando pro pontinho. E antigamente não, sabe? Você se virava com um livro mesmo, olhando a rua, e eu deixava num bloquinho todos os telefones assim de emergência, né? Caso eu precisasse ligar para casa, era telefone fixo e tudo mais, né? Então, tinha esses perrengues. Como que foi a primeira vez que você viajou? Você falou que se lembra que foi para Bahia, mas como que te deu o estralo do tipo, eu acho que vou viajar sozinha para Bahia? Eu sempre amei muito viajar, tá? Mas eu sempre dependia de uma pessoa para viajar comigo. Isso, a gente nasce condicionada, que a gente precisa ter uma companhia, né? Para tudo nessa vida. A gente precisa casar, a gente precisa viajar junto, tudo. Então, na época, eu sempre pensava, putz, se meu namorado não pode ir, ou se minha amiga não pode ir, eu não posso viajar. E então, gente, eu deixava várias viagens para trás, várias. Até que um dia eu pensei, putz, cara, olha o que eu tô perdendo, a chance de viajar, de conhecer um monte de lugar. Um, porque de repente meu namorado não gostou daquele destino, né? Dois, porque a minha amiga não pôde tirar férias junto comigo. E aí eu peguei coragem, eu falei, não, peraí, vamos ver o que dá, sabe? Eu vou viajar com tudo organizadinho, meu hotel, meus passeios, tudo direitinho, e vamos ver o que dá. E foi uma experiência maravilhosa, sabe? Eu gostei muito dessa experiência. Eu confesso que eu me senti muito sozinha nas minhas primeiras viagens, tá? Eu não vou mentir, não. Porque dentro da minha cabeça, já existia esse preconceito. Né, das pessoas todas estarem me olhando e falando, ai, coitada, ela tá viajando sozinha, ela não tem companhia. Então, eu demorei algumas viagens, viu, para poder cair em si e realmente me curtir na viagem. Eu sempre falo isso, porque eu comecei a viajar,
faz 5 anos, a minha primeira viagem grande, realmente sozinha, foi a minha viagem de volta ao mundo. E eu falo isso para todo mundo. Tem muita gente que, como nunca foi, realmente não Uhum. entende, mas quem já foi vai me entender perfeitamente. Você só Aham. fica sozinha quando você quer ficar sozinha. Porque você Exatamente. acaba fazendo tanta amizade. E assim, eu não Uhum. sou. Eu me acho muito simpática, mas tem momentos que eu não tô com saco de fazer amigos. Principalmente, Sim. sei lá, se eu tô andando na rua. Não quero fazer amigo, eu quero só andar na rua. Então, esses momentos, tudo bem, eu tô sozinha porque eu quero. Agora, qualquer outro momento é muito fácil. Você começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, puxa assunto com a pessoa do restaurante, puxa assunto com a pessoa que está ali tirando foto em frente ao ponto turístico que você está. Então, o viajar sozinho, a gente acaba dizendo que é só o deslocamento do seu corpo que está sendo sozinho. Exatamente, E depois você faz a exatamente. viagem. Você não fica sozinha na viagem. Eu costumo brincar que, assim, só se você for muito antissocial, que você vai permanecer sozinha a viagem inteira, porque você conhece muita gente no hostel. Foi o que você falou, é durante os passeios, é na rua, é pedir um café. Não tem como você ficar sozinha. E eu vou dizer, eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo. E é muito legal isso, gente. Eu lembro, foi assim, a primeira viagem, eu formei na faculdade e fui fazer intercâmbio. No intercâmbio eu fui Ah, sozinha, com meu inglês macarrônico. Mas na minha cabeça tinha uma certa estrutura do intercâmbio, que eu ia estudar, ia ter uma escola, eu ia ter uma hostimada, eu ia ter uma casa para morar. Então eu não considero isso viajar sozinha, porque era um intercâmbio. A segunda viagem que eu fiz foi para ir para o Chile. Só que eu tinha algumas amigas que moravam no Chile. Então eu ia para o Chile, mas em algum momento da minha viagem eu ia encontrar com elas. Então eu também não senti que isso era uma viagem sozinha, porque eu tinha um apoio por trás. E aí dava uma segurança. aí a primeiríssima viagem sozinha, que é essa que eu considero, é essa minha viagem de volta ao mundo. Mas retornando para essa viagem do Chile, que foi alguns meses antes, eu estava sozinha andando Aham. na rua, tirando foto, e aí eu parei em frente ao monumento, assim, tinha uma pessoa do meu lado, disse, você pode tirar uma foto? Acho que eu conversei em inglês ou em espanhol. E aí a pessoa falou assim, você é brasileira? Eu falei, sou. Ela, ai, que legal, tal. Aí eu comecei a conversar com ela chama Camila, ela de Curitiba, até hoje eu converso com ela. Aí eu falei assim, vamos andar junto? Ela, vamos. Aí, tipo, a primeira viagem, o primeiro dia que eu tava sozinha em outro país, fiz amizade com a menina ali tirando foto, em frente ao monumento, já saí mandando junto. Então, nem, Não, nem é bem assim, super. fazia. Já aconteceu várias vezes comigo. Em Cuba foi assim também. Eu estava completamente sozinha. E aí, acho que no segundo dia do hostel, já conheci uma brasileira, uma inglesa. Ai, vamos formar um grupinho, vamos conhecer a cidade, pronto. Todos os dias, aí você fica junto acaba formando um grupinho, né? Porque você tá lá no rosto, tá lá a galera, vamos supor, você tá com fome. Cara, pergunto pra galera, alguém tá querendo ir comer? Porque eu tô com fome. Vocês animam? Animam, então vai junto. Simples, É né? super, gente. É muito Mas simples, muito. esse preconceito para ir é muito foda. Tipo, nossa, eu escuto até hoje a história, tipo, ai, você não tem amigos para viajar, você é antissocial, você É. é chata, você não tem namorado. Eu acho que o mais triste é ninguém gosta da sua companhia. Nossa, meu Deus do céu, Isso cara. dói. Eu fico revoltadíssima disso. Sabe por quê? Porque o homem, ele viaja sozinho e ninguém pergunta pra ele porque ele tá viajando sozinho. Mas a mulher, ela decide cair no mundo sozinha, aí não. Aí tem algum problema, né, gente? Tem algum problema. E agora, no fim do ano passado, eu viajei pra Ásia, fui fazer um mochilão na Ásia, né? E aí eu estava no Vietnã, fui fazer um passeio de barco, né? E aí, claro, estava sozinha no barco, junto com as outras famílias e tal. Tinha um americano sozinho também. Só que o barco inteiro me fez a pergunta: por que você está viajando sozinha? E aí eu pensei, gente, mas tem um americano do meu lado viajando sozinho e ninguém faz essa pergunta para ele. Então, é muito preconceito, gente. Eu fico pensando, a gente está em 2020, ainda rola muito isso, né? É impressionante. Quando eu estava na África, quando você tá em hostel, pessoas de hostel já estão mais acostumadas, né, nesse sentido. Não, Mas, total. Rosto não tem isso. hostel não tem isso. Mas, por exemplo, quando eu estava na África, eu estava em Joanesburgo, eu cheguei, sei lá, 4 horas da tarde, eu ia pegar o próximo voo 10 horas da manhã do dia seguinte. A minha Uhum, ideia inicial era ficar no próprio aeroporto. Por mais que eu sabia que ia uhum, ser muito tempo, eu queria ficar lá para economizar dinheiro, porque, né, sou dessas.
Mas aí eu fiquei sabendo que o aeroporto fecha, que eu não pode ficar no aeroporto, que é perigoso, coisa e tal. Aí a moça lá da central do atendimento falou assim, olha, eu conheço uma pousada que eles podem vir aqui te buscar, leva pra pousada, você dorme lá e amanhã eles te trazem de volta no horário que você precisa pegar o voo. Eu falei assim, beleza, eu vou lá. Caro, mas tudo bem, né? Tudo bem que não é tão caro se você parar pra pensar. Pro padrão mochileiro era caro. Mas aí eu fui, era uma casa muito bonita, muito grande, que tinha, sei lá, uns 6, 7 quartos, era bem pousada mesmo. E aí no dia seguinte de manhã, eu tinha acordado, tomei café e estava conversando com a recepcionista. E lá, por ser uma coisa mais arrumada, todo mundo que vai é tipo casal, tinha, o dia que eu fui, tinha um pessoal mais velho, porque na hora do jantar foi todo mundo jantar junto. E aí, do dia seguinte, depois do café da manhã, eu fiquei conversando com essa moça, e ela me fez essa pergunta, né, porque você estava sozinha, e eu comecei a falar com ela da minha experiência, não sei o que, comentando, que aquela era a minha primeira etapa sozinha, mas que eu ia continuar ainda mais 3 meses viajando. Gente, a moça olhava para mim assim, ó, com uma cara de surpresa. E aí, no final, ela falou assim, olha, você me deu uma aula que eu nunca vou esquecer, porque ela foi a pessoa que seguiu a vida no curso normal de casar, ter filhos, Filho. construir família e nunca teve a coragem de sair dessa bolha e fazer algo por vontade própria, né, sozinha. Sempre tinha alguém acompanhando. E aí me marcou muito o olhar dela, né, de admiração. Nossa, é impressionante isso de admirar. Mas tem isso, né? Tem o pró e contra. Tem as pessoas preconceituosas, mas tem as pessoas também que querem ouvir, né, a sua experiência. Saber o que mudou na sua vida viajando sozinha e tudo mais. E é bom, porque a gente acaba trocando essa bola, né, juntos, né? Você estava falando dela também, na Malásia. Eu lembro que eu peguei uma motorista de Uber muçulmana que ela também adorou o fato de eu estar viajando sozinha. Ela achou o máximo, super, super diferente. Não me olhava com aquele preconceito, mas olhava do tipo, uau, por que eu nunca pensei nisso antes, sabe? Então é muito bacana, né? Puxa vida, adoro. Hoje eu penso, a primeira viagem, né? Essas viagens aí, eu já tinha 26, 27 anos, já era mais velha. Mas se eu soubesse disso antes, tipo, eu morei 1 ano no Canadá, eu deveria ter aproveitado muito mais para viajar, né? Tanto lá no Nossa. Canadá quanto nos Estados Unidos. Mas às vezes eu não ia porque, vou estar sozinha. E aí, quando eu viajava, era coisa de excursão. Vai ter a excursão da escola para as Montanhas Rochosas. Aí eu até ia sozinha, mas era uma excursão, eu sabia que eu ia encontrar as pessoas, então não tinha aquele sentimento, né? Sim, exatamente. Não batia aquela insegurança. Você estava no meio de uma excursão, né? Exatamente. E aí, vamos fazer o seguinte: conselhos para as pessoas criarem coragem para viajar sozinha. O que você falaria Caramba. para elas? Primeiro, pare de pensar nos outros, tá? Primeira coisa, porque eu lembro que a primeira coisa que eu falei, eu vou viajar sozinha, eu tipo, caguei para os outros. E eu sempre me prendi muito com a opinião, sabe, das pessoas. O que as pessoas vão achar de eu estar viajando sozinha? Então é assim, esqueça as pessoas em volta de você, tá? Esqueça o medo. Tá? Você vai para um processo de autoconhecimento. Então, é o primeiro conselho que eu dou. Perca esse medo, não pense nas pessoas e conselhos práticos, né? Eu quero viajar sozinha pela primeira vez na vida. Para onde eu vou? Onde é seguro? Começa pelo Brasil, então, sabe? Escolha uma cidade perto da sua. Passa um fim de semana ali, vai para a praia sozinha. Começa aos pouquinhos, você vai pegando segurança, você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Aí depois você fala, tá bom, vou começar a ir então para os países perto daqui, vou para o Chile, para o Uruguai, talvez Portugal, que fala a minha língua, né? Que seja mais fácil. É isso, sabe? Dando um passo de cada vez. Quando você vai ver, você tá lá na África, na Rússia, sem falar uma palavra em russo e se virando sozinha. E uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: com certeza absoluta, alguma vez na vida você fez alguma coisa sozinha e que você tinha um medo inicial. Por exemplo, trocar de escola e fazer uma faculdade, um curso que você não conhecia ninguém, trocar de emprego, mudar de cidade. Então, isso são alguns exemplos pequenos daquele sentimento que você teve e que provavelmente é o mesmo sentimento que você tem hoje sobre viajar sozinha. E, tipo, não é um bicho de 7 cabeças. Você mudou de escola, fez amizade. Você mudou de cidade, fez amizade. Você mudou de emprego, fez amizade. Viajar é a mesma coisa, né? Exatamente. E assim, você não conhece ninguém.
sabe? Você tem a oportunidade, cara, não tem ninguém ali te julgando, sabe? Fazendo nesse sentido, né? Se nenhuma pessoa conhecida do seu lado se joga no mundo, sabe? Vai viver essa aventura, é tão legal, sabe? Das primeiras vezes, assim, vai ser difícil? Vai ser difícil. Eu lembro que uma vez eu estava no Chile, eu resolvi jantar fora, né? E aí eu fui, obviamente, jantar fora sozinha no restaurante, pedi uma garrafa de vinho, e eu lembro que eu me senti muito mal por aquilo. Eu falei, cara, eu tô sozinha no restaurante e tem um monte de casal do meu lado. Só que eu olhava para os casais e eles estavam em DR, ou tava cada um olhando no seu celular. E aí eu falei, putz, cara, eu tô muito bem na minha companhia, Aham. sabe? E aí depois nessa mesma noite, eu acabei conhecendo um grupo de argentinos que estava lá, me juntei com eles e pronto, sabe? A gente saiu juntos. Então, é muito bacana, sabe? Todo esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, é uma fase, sabe? Eu vou dizer, não é exagero, não. Eu acredito que você se sinta assim também. É outra pessoa, sabe? Eu não sou mais a mesma de 15 anos atrás. Você encara a vida de outra forma. É muito louco isso. A gente pode ficar horas e horas debatendo aqui. Fica. Até porque essa história aí de você não ligar para a opinião dos outros, você não carrega só na viagem, você carrega no resto do tempo. Agora, outra dica também que é legal, é que eu não sei se dá para te botar uma listinha, né? Que a gente vai lembrando de coisas, mas eu, quando viajo sozinha, eu tento ir só com uma mala de mão, que é prático, sabe? Você já tá sozinha, você tem que pensar em um monte de coisa, GPS, tudo. Eu vou com uma mala de mão, com 5 peças de roupa, vou lavando durante a viagem, que é super prático. Levo também no meu celular todos os telefones e endereços de e-mail, endereço de hostel, tudo direitinho, sabe, para não ter problema. Tanto o telefone de embaixada também, para me sentir bem segura, sabe? Eu sou do tipo que, eu tô indo para a Etiópia, deixa eu ver o hospital mais próximo do meu hotel para qualquer emergência. Eu sou desse naipe, mas eu deixo tudo organizado. Eu não procuro os hospitais, mas eu sempre faço o levantamento das embaixadas. Quando não tem embaixada no país que eu vou, eu vejo. Não é embaixada, é consulado, né? Não sei a diferença. Consulado, desculpa, eu falei embaixada, é consulado, é. Eu tô indo para, deixa eu ver, Zâmbia. A Zâmbia não tem consulado, mas tem no Zimbábue. Então eu já anoto o do Zimbábue. E uma coisa que eu sempre faço é colocar todos esses documentos num arquivo e eu mando para minha família. Eu falei assim, olha, então, tá aqui as informações. Isso. Não, é perfeito. E eu vou avisando a minha família também a cada troca de cidade. Eu chego no hostel, eu falo, olha, cheguei aqui no hostel tal. Então, assim, meus pais, minha família toda sabe minha rota de viagem. E quando eu resolvo mudar no meio do caminho, decidi que eu não quero mais, eu sempre aviso, sabe? Sempre aviso. Mas não quero avisar minha família, sei lá, aviso uma melhor amiga, um amigo, mas deixa alguém avisado. É engraçado que quando eu fui para África, eu fiz um passeio que saía da África do Sul e ia até o Zimbábue. Aí tinha um trajeto lá, a gente ia fazer de acampamento. Então, algumas vezes a gente até chegava a dormir num hotel, algumas vezes era real acampamento mesmo. Só tinha o lugar do banheiro para tomar banho. E aí não tinha internet. Então, o próprio motorista, né, lá do caminhão falava, olha, a gente vai ficar agora 5 dias sem internet. Hoje é o último dia, avisa seus familiares sobre o assunto. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para minha mãe, eu falei assim, mãe, vou ficar 1 semana sem internet. Fica tranquila que eu não morri. Mas se passar desse período, aí você pode achar que eu morri mesmo. Minha mãe ficou bravíssima de eu ter escrito isso. Mas aí, passou 7 dias, eu tava viva. Não, nossa, nem fala. Você falou dos pais. Gente, meus pais, eles ficam loucos comigo, né? Sua mãe deve ficar com você também, né? Vai pra, meu Deus, mas por que você escolheu esse destino? Pelo amor de Deus, com tanto lugar pra você ir. Você resolveu ir pra Palestina, mas você resolveu ir pra Índia. Calma, vai dar tudo certo. É só você mandar todo o seu roteiro, todo o seu planejamento e dá tudo certo, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque também fica muito preso a isso, né? Tipo, por exemplo, fui para a Namíbia. Mas por que escolhe para ir para a França? Gente, França é muito fácil. França, quando eu tiver 80 anos, eu vou para a França. Agora eu com 80 anos, ir lá para a Namíbia, chegar num lugar
você tem que andar de caminhão por 6 horas até a cidade vizinha, não vai rolar, né? Com certeza. Nossa, você falou tudo agora. Tem que escolher os países agora. Você não sabe daqui a uns anos como é que você vai estar, né? Se tem condições de locomoção, e Uhum. andar, e lugares para fazer trilha e tudo mais. Nossa, sou totalmente desse time. Eu também eu vou pegando os lugares estranhos. E aí ontem eu estava conversando com o Willy, Mãe Tô Vivo, ele começou a contar as experiências dele na Ásia Central, lá no Zão, né? Azerbaijão, coisa do gênero. Eu tenho muita Uau. vontade de ir para Quirguistão. Mas assim, há muita Gente, vontade de Quirguistão. E aí eu fiquei conversando com ele ontem, fiquei pensando assim, cara, eu acho que quando acabar a pandemia, eu vou dar um jeito de ir para o Quirguistão. Eu acho que eu vou entrar em contato com o governo de lá, fazer uma press trip, fazer um rolê, mas eu vou para o Quirguistão. Eu com 90 anos, você acha que eu com 90 anos vou para o Quirguistão? não vai, não vai. Tem que escolher esses destinos exóticos agora, sabe? Um país que eu sou louca para conhecer e que eu sei que eu vou conseguir é a Coreia do Norte. Eu não sei como vou entrar, mas você viu que o Estevão foi, né? Tudo bem que ele era homem, ele é homem, né? Mas Mas eu. sabia que não é muito difícil, porque quando Ah, eu fiz a viagem de volta ao mundo, eu cheguei ainda para a ah, Coreia do Sul e eu queria ir para a ah. Coreia do Norte. Eu só não fui porque para você entrar na Coreia do Norte não tem a passagem, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte. Você tem que ir para a China, É, da a China China, comprar isso. o pacote turístico do governo da Coreia do Norte. Aham, E aí você aham. vai de avião, vai lá, fica no hotel que eles querem que você fique, faz os passeios que eles querem que você Isso, faça. é. Tudo o que eles querem, é. É, tudo que eles querem, você vai ter que seguir as regras dele. Mas eu acho É. que não tem problema esse quesito de mulher sozinha lá. Eu acho que pagando, você vai, entendeu? Você acha que vai, né? Eu quero super. Me bateu aquele medo do tipo, putz, será que eles vão me deixar entrar no país, né? Uma mulher sozinha, mesmo com um pacote tudo comprado, mas eu quero muito ter essa experiência, sabe? De conhecer, sem julgamentos. Não vou entrar em política aqui nem nada, sabe? Mas eu me interesso pela cultura de cada lugar, de cada país. Então eu quero viver aquilo, quero saber como é que são as pessoas, o que elas vivem, como elas vivem, tu sabe? Exatamente viver aquilo, aquela experiência. Sabia? Eu já conversei com umas pessoas que foram para a Coreia. Tem Ah. um menino que chama Rodrigo. Quando eu estava fazendo a minha volta ao mundo, ele também estava fazendo a dele, só que ele passou pela Coreia do Norte. E eu lembro direitinho do post que ele falou, que lá na Coreia do Norte a galera se junta na praça para treinar passos de dança. E era uma coisa Jura? que, tipo, isso foi em 2015, né? Mas Ah, ah. provavelmente continua assim. Ah, Foi uma sim, coisa sim. que chamou muito a atenção dele. Sabe, vamos supor, quando a gente tá dançando quadrilha, vai todo mundo, pra lá, pra cá, não sei o quê. Só que Sim, era sim. num dia convencional na praça da cidade, né? Porque o divertimento deles, né, é desse estilo. Claro, né? Cheio de regras, né? Tudo. Eles arranjam um jeito de viver naquele, né? Naquele mundo ali. Mas eu sou super curiosa, nossa. Quero super conhecer. Mas isso que você falou também é importante, tipo, não se apegar a coisas políticas, tenta só olhar o país, por mais que você não concorde, tenta Concorde. olhar Sim. com os olhos daquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. Principalmente em países muçulmanos, a cultura é muito, muito diferente da gente, até pelo jeito que eles tratam as mulheres, né? O quanto as mulheres são inferiores. É uma revolta, né? Se ver, testemunhar aquilo, mas infelizmente a gente não pode fazer nada, é a cultura. Então, você tem que respeitar, tá? Você tem que respeitar, você tem que usar uma baia, você tem que cobrir os ombros, e respeitar a cultura, a religião de cada lugar. Então, vá com a cabeça aberta mesmo, não vá com a cabeça de julgamento. Outro lugar que eu pensei agora também, Arábia Saudita. Mas lá eu acho que realmente mulher sozinha deve ser ruim. Mas se tiver um amigo homem, dá para ir junto. Mas, Ah, por ah. exemplo, há muito tempo atrás, também, uns 5 anos atrás, tinha uma menina que eu conheci, que eu assistia no YouTube, que ela morou na Arábia Saudita porque ela dava aula de inglês para as pessoas. Gente, ela gravava vários vídeos, eu me divertia horrores com os vídeos dela lá, com a burca inteira, né, com o hijab, nijab, Aham, sim, andando pela sim. rua e mostrando, tipo, a realidade do dia a dia, como que era, né? É Eu bem diferente adoro do que a saber gente disso. pensa a respeito. É muito diferente, gente, muito, que nem em Jerusalém, né? Que tem os judeus ortodoxos, né? As mulheres que raspam a cabeça, usam peruca ou lenço. Você entra ali na cultura eu sou super curiosa, né? Então eu quero conhecer, eu quero saber como essas mulheres vivem, né? Elas são
educadas para casar e ter filhos e procriar e viver para a religião. É muito diferente do que a gente vive. A gente tem que abrir a mente para isso, né? A gente tem que conhecer cada história. E fazendo um paralelo com o tema que era inicial do vídeo, que era viajar sozinha, você não fica com as amarras, né? Porque quando você tá viajando com uma outra pessoa, mal ou bem você fica naquela amarra do tipo, o que a pessoa tá pensando? Ou se eu falar isso, será que a pessoa vai entender de uma forma certa, de uma forma errada? Você tá viajando sozinha, você vai lá para Jerusalém, você vai ver a galera lá, você vai se sentir muito mais liberdade de querer aprofundar nesses quesitos que para você são importantes, do que se tivesse uma outra pessoa do seu lado, né? Nossa, totalmente. Quando eu falo que a gente é meio que um espírito livre quando a gente está viajando sozinha, né? É aquilo, não tem ninguém do seu lado te julgando e nem falando o que você deve fazer, para onde você vai. Olha, o nosso passeio hoje começa às 7 da manhã, nós vamos para tal lugar, o lugar A, B, C, tá? E eu não tô afim de conhecer aquela mesquita. Não, não me interessa. Não, sabe? Você não depende de ninguém. É você fazendo seu roteiro, você conhecendo as pessoas locais, você vivendo sua experiência. Então, gente, é muito, muito bacana. Eu incentivo demais. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais as mulheres viajando sozinhas, assim, porque não tem jeito melhor de você se conhecer, sabe? Você volta pro Brasil até de outra maneira, sabe? Mas tem que viajar só para outro país? Não. Viaja para outra cidade. Você também vai voltar para sua cidade já com uma outra cabeça, pensando de forma diferente. Porque eu acho que a gente costuma falar muito de viagem internacional, porque é muito discrepante do que a gente vive no dia a dia. Então é mais fácil você entender todos esses pequenos pontos. Mas, Sim, obviamente, se você for para a cidade do lado, vizinha, sozinha, você já vai ter uma experiência muito diferente, né? Nossa, demais, já muda demais. Você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, você vai para o Centro-Oeste, você vê, já muda total a sua rotina, né? A maneira como as pessoas vivem. Então você consegue perceber isso. É tanta coisa, a gente começa a ir, começa a pensar. Se deixar, eu acho que a gente faz uma live de 5 horas falando. Já tô doida para viajar aqui, não aguento mais. Nossa, nem falo, tô desesperada. Mas aqui, agora eu quero escutar suas histórias de viagem. Você deve ter muita história boa para contar, né? Cara, muita história, nossa, muita história mesmo. Por Mas exemplo, na época. peraí. Você não vai contar nesse vídeo, porque agora a gente vai mudar para o segundo vídeo. Então, eu quero fazer todo mundo ir lá para o segundo vídeo para escutar as histórias que a gente vai contar. Mas desde já agradeço aqui sua presença. Repete para o pessoal suas redes sociais para ir lá te seguir. Minhas redes sociais, no Instagram, Ela Que Ama Viajar, e tem o site também, elaqueamaviajar.com, com várias dicas, tá? Dicas para você que viaja sozinha, dicas de roteiro, preços, tá? Tudo lá explicadinho. Ai, perfeito. Então, pessoal, agora vamos lá para o segundo vídeo. Vou deixar ele linkado aqui, tá? É só clicar na tela para vocês irem para lá. Mas, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo. E, claro, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse papo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.